Você já sentiu a dor de confiar e ser traído por quem você mais amava? E se eu te dissesse que às vezes o maior campo de batalha espiritual não está lá fora, mas dentro da nossa própria casa? Que o inimigo muitas vezes se senta à nossa mesa, conhece nossos segredos e usa a nossa história como arma contra nós? Essa não é uma teoria. É a realidade que José do Egito enfrentou. Uma história marcada não apenas por inveja e abandono, mas por um plano divino escondido em meio à maior dor da alma, a traição familiar. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque hoje você vai descobrir que até a traição dos que dormem sob o mesmo teto pode ser o gatilho para o propósito mais alto da sua vida. José era apenas um jovem sonhador. Amava os irmãos, respeitava o pai e carregava no coração promessas que pareciam grandes demais para a sua idade. Mas foi justamente isso que despertou o pior em quem deveria protegê-lo. A inveja não veio de estranhos. Veio de casa. Foram os irmãos que o lançaram no poço. Foram eles que rasgaram seus sonhos, despiram sua túnica e venderam seu sangue como se fosse mercadoria barata. E o mais chocante, fizeram tudo isso e voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. Mas enquanto eles tramavam o mal, Deus já estava escrevendo um plano maior. Quando o inimigo vem da própria família, a dor é mais profunda, mas o propósito também é. O mesmo poço onde José foi jogado seria o início da estrada que o levaria ao trono. Sim, o inimigo pode estar perto, mas Deus está ainda mais perto, e ele nunca perde o controle da história. Você já percebeu como o favor de Deus na sua vida pode incomodar quem está ao seu redor? Às vezes, o simples fato de você carregar um brilho, um dom, um chamado, já é o suficiente para despertar a inveja de quem anda ao seu lado. José não pediu para ser o favorito, ele apenas foi escolhido. Mas ser escolhido tem um preço. E muitas vezes o primeiro a cobrar esse preço é quem carrega o seu sobrenome. Jacó amava José mais do que os outros filhos, e isso era visível. A túnica colorida que ele ganhou não era apenas um presente. Era um símbolo, um lembrete diário de que, sobre José, havia algo diferente. Mas aquilo que deveria inspirar os irmãos, os corroía por dentro. Eles não viam José como um irmão. Passaram a vê-lo como uma ameaça. A inveja começou silenciosa. Depois se tornou um plano. E esse plano custaria a José a liberdade, a juventude e, por um tempo, até o seu nome. Mas Deus não retira o favor só porque outros se incomodam com ele. O favor permanece, a promessa continua, e o propósito não morre. Ser favorecido por Deus atrai honra, mas também atrai olhares que desejam te ver cair. A boa notícia: nenhuma inveja pode parar alguém que foi marcado pelo céu. A túnica pode até ser arrancada, mas a unção ninguém pode tirar. Já aconteceu de você compartilhar um sonho com alguém e perceber que, em vez de apoio, recebeu desprezo? Muita gente quer estar perto de você enquanto você caminha, mas nem todos suportam ver aonde Deus quer te levar. José sonhou, e isso foi o suficiente para gerar conflito. Não foi o pecado, foi o propósito que incomodou. Não foi o erro, foi o destino profético que fez os irmãos se levantarem contra ele. Porque a verdade é essa: os sonhos que Deus planta em você abalam o inferno. E às vezes abalam quem está à sua volta também. José sonhou com feixes de trigo se curvando diante do dele. Depois com o sol, a lua e as estrelas se inclinando diante dele. Ele não entendeu totalmente, mas seus irmãos entenderam demais. Eles ouviram o sonho e sentiram o impacto daquilo que José carregava. E quanto mais José sonhava, mais eles se afastavam. Porque o problema não era o garoto, era o que ele estava destinado a se tornar. Tem gente que não suporta ver você crescendo. E não é porque você se acha, é porque você é escolhido. Os sonhos que Deus coloca em você vão incomodar pessoas pequenas demais para compreendê-los. Mas mesmo que zombem, rejeitem ou tentem matar o seu sonho, o que vem do céu não pode ser enterrado por mãos humanas. Se José tivesse escondido seu sonho por medo de causar conflito, ele jamais teria chegado ao trono. Imagina olhar nos olhos de quem cresceu com você e perceber que o amor virou desprezo. Imagina ser vendido como um objeto por aqueles que carregam o seu sangue.
Foi isso que José enfrentou. Ele não foi traído por inimigos. Foi vendido pelos próprios irmãos. Mas mesmo naquela caravana de desespero, amarrado, humilhado e arrancado de casa, ele nunca esteve só. Os irmãos o lançaram no poço, sentaram-se para comer e planejaram como apagá-lo da história. E quando viram a oportunidade, venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata. 20 moedas, o preço de alguém que carregava sonhos celestiais. José foi levado como escravo ao Egito, humilhado, estrangeiro, sozinho. Mas havia algo que eles não podiam tirar: a presença de Deus. Porque você pode ser rejeitado pelos homens, mas nunca será esquecido por Deus. Enquanto os irmãos comemoravam sua ausência, Deus já começava a escrever um novo capítulo. Aos olhos humanos era o fim, mas no céu aquilo era só o início do plano. Ser vendido foi doloroso, mas também foi necessário. Se José não tivesse sido tirado da sua zona de conforto, ele nunca chegaria ao lugar onde Deus queria usá-lo. Às vezes, o que você chama de injustiça é Deus te arrancando do comum para te levar ao extraordinário. José foi vendido, sim, mas jamais abandonado, e você também não será. E se a pior fase da sua vida for, na verdade, o terreno secreto onde Deus está te treinando para algo muito maior? José foi do poço para o palácio de Potifar. Lá, ele prosperou. Mas quando tudo parecia começar a dar certo, veio a injustiça. Acusado falsamente, José foi lançado em uma prisão. Não por ter errado, mas por ter sido fiel. E é aqui que muitos desanimam. Quando a obediência não traz recompensa imediata, mas sim, mais sofrimento. Na prisão, José perdeu a liberdade, o status, o conforto, mas não perdeu a essência. Ele não deixou o ambiente mudar quem ele era. Mesmo na cela, José servia, interpretava sonhos, ajudava outros a se levantar, enquanto ele mesmo ainda estava caído. Porque quem é fiel no anonimato está sendo preparado para governar em público. Na prisão, ninguém o via, mas o céu inteiro o observava. Deus não o esqueceu. Ele estava usando a prisão para ajustar, lapidar e amadurecer o futuro governador do Egito. A prisão de José não era o fim, era o treinamento. Era o lugar onde Deus o escondia, não para castigá-lo, mas para construí-lo. Às vezes, Deus te coloca em um lugar apertado, isolado e escuro, porque sabe que ali Ele vai formar em você o que o palácio vai exigir. A prisão dói, mas prepara. E quando for a hora certa, as portas vão se abrir, e o que era vergonha vai se tornar testemunho. Há dores que nos paralisam e há dores que nos moldam. José não escolheu o sofrimento, mas escolheu como reagiria a ele. Ele foi ferido, traído, injustiçado, mas em nenhum momento perdeu sua essência. E sabe o mais impressionante? Mesmo ferido, ele serviu. Mesmo sem reconhecimento, ele foi fiel. Porque quem tem um chamado de Deus não serve por aplausos, serve por propósito. Na casa de Potifar, José não agiu como vítima. Ele se destacou. Na prisão, ele não se entregou à amargura. Ele interpretou sonhos, deu conselhos, consolou outros prisioneiros, mesmo sem receber nada em troca. José entendeu que, antes de governar, ele precisava aprender a servir. Antes de liderar pessoas, ele precisava cuidar delas no silêncio. Foi a dor que ensinou José a ser sensível. Foi o sofrimento que ativou nele uma compaixão que o prepararia para salvar uma nação inteira. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Cada momento de dor pode se tornar uma ferramenta para você abençoar alguém. José foi provado não apenas em sua fé, mas em sua disposição de continuar servindo, mesmo quando ninguém o servia. E é assim que os grandes líderes de Deus nascem, no silêncio, na dor e na entrega. A dor não o quebrou, a dor o capacitou. Às vezes a traição é tão profunda que parece impossível ver algum sentido nela. Mas e se eu te dissesse que por trás da dor que alguém te causou, há um propósito que só Deus pode revelar? Foi isso que José descobriu. A traição que quase o destruiu foi a mesma que o conduziu ao seu destino. Não foi sorte. Foi soberania divina. Se os irmãos não tivessem vendido José, ele jamais teria ido ao Egito.
Se ele não fosse ao Egito, jamais teria sido comprado por Potifar. Se não tivesse sido acusado injustamente, não teria sido preso. E se não tivesse sido preso, nunca teria interpretado os sonhos que o levariam ao trono. Cada dor foi uma peça no quebra-cabeça de um plano perfeito. O que os irmãos fizeram por inveja, Deus usou como escada para o propósito. A traição virou transporte. A dor virou direção. Às vezes o que você vê como destruição é construção disfarçada. José entendeu isso quando, anos depois, olhou nos olhos dos irmãos e disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." A traição do homem jamais anula os planos de Deus. Ela apenas acelera o cumprimento do que o céu já havia decretado. Você pode estar hoje no fundo do poço, esquecido, humilhado, desacreditado. Mas quando Deus decide agir, não importa quem tentou te apagar, a reviravolta vem. José conheceu o fundo, o abandono, a prisão, a solidão. Mas num único dia, Deus mudou tudo. Porque Deus não precisa de muito tempo, Ele só precisa da hora certa. Depois de anos no anonimato, veio um chamado do palácio. Faraó estava perturbado com um sonho, e ninguém conseguia interpretá-lo. Até que alguém se lembrou de José. Aquele jovem esquecido na prisão foi trazido diante do homem mais poderoso do Egito. E ali, diante da elite, José não mostrou apenas sabedoria. Mostrou que ainda tinha fé, que ainda carregava Deus com ele. E em um único momento, tudo mudou. O prisioneiro se tornou governador. A túnica rasgada foi trocada por vestes de autoridade. O que era vergonha se transformou em honra diante de todos. Quando Deus decide te exaltar, ninguém pode impedir. José foi do poço ao trono, não por sorte, mas por propósito. E essa mesma mão que o levantou é a que está prestes a te tirar de onde você está. A reviravolta vem, e vem de forma que ninguém poderá negar. Foi Deus. Existem dores que podem nos tornar duros, frios, vingativos. Mas existem também aqueles que, mesmo feridos, escolhem não perder a sensibilidade. José tinha todos os motivos para guardar mágoa. Ele podia ter se tornado amargo, impiedoso, mas escolheu perdoar. Porque quem entende o propósito da dor não se torna prisioneiro dela. Anos se passaram. Os irmãos de José estavam diante dele, desesperados, famintos e sem saber com quem estavam falando. Ali estava a chance perfeita de vingança. Mas o coração de José não era o mesmo do passado e nem estava contaminado pela amargura. Ele chorou, ele sentiu, ele se revelou. E quando poderia punir, ele abraçou. Porque Deus havia curado nele não apenas a memória, mas o coração. A dor não o endureceu, o amadureceu. José não escolheu a vingança, escolheu a redenção. E isso o tornou maior do que qualquer coroa poderia fazê-lo. A grandeza de José não estava apenas no trono que ocupava, mas na capacidade de perdoar quem o lançou no poço. Isso é maturidade, isso é cura, isso é Deus. Não deixe a dor te transformar em alguém que você não foi criado para ser. Seja como José, cure-se e perdoe. Você já teve que encarar, cara a cara, aquilo que um dia te destruiu? O passado tem um jeito silencioso de voltar, às vezes disfarçado de lembrança, outras vezes em carne e osso. Para José, o passado voltou em forma de irmãos famintos, quebrados, desesperados, os mesmos que o jogaram no poço. E agora dependiam dele. Os irmãos de José vieram ao Egito em busca de comida. Não o reconheceram, mas ele reconheceu cada rosto, cada gesto, cada voz. O passado voltou, não para reabrir feridas, mas para mostrar o quanto José havia mudado. Deus permitiu aquele reencontro não para machucar, mas para curar. E ali José foi testado novamente, não com dor, mas com poder. Ele tinha o poder de devolver o mal, mas também tinha a graça de transformar aquele momento em redenção. Quando o passado bater à sua porta, não tema. Se você caminhou com Deus, você já não é mais a mesma pessoa. O que te feriu agora serve como prova da sua cura. José olhou para o passado e decidiu: eu sou maior do que isso.
E você também é. E se você tivesse que encarar frente a frente as pessoas que destruíram sua paz, e se o destino colocasse em suas mãos o poder de retribuir cada lágrima que um dia te fizeram chorar, o que você faria? José não precisou imaginar isso. O passado que ele pensava ter deixado para trás voltou e se ajoelhou diante dele. Os mesmos que o traíram agora precisavam da sua ajuda para sobreviver. Mas o que José fez mudou tudo. Anos se passaram desde que seus irmãos o venderam como escravo. Eles seguiram com a vida, esconderam a culpa, mentiram ao pai e enterraram a verdade. Enquanto isso, José passou por poço, humilhação, prisão e superou. Deus o elevou. Agora ele era governador do Egito, e os irmãos famintos por causa da fome na terra estavam diante dele. Eles não o reconheceram, mas José os reconheceu. Imagine o turbilhão de sentimentos, raiva, dor, memórias de um passado que ele teve que engolir para sobreviver. Ele poderia tê-los mandado embora, poderia prendê-los, poderia fazer justiça com as próprias mãos, mas em vez disso, ele chorou. José se afastou para chorar, mais de uma vez, porque perdoar não é esquecer. É decidir não deixar que a dor continue moldando quem você é. Ele testou os irmãos, sim, não por vingança, mas para ver se ainda eram os mesmos. E quando viu arrependimento, decidiu curar com amor aquilo que foi causado pela maldade. Quando o passado bate a porta, Deus está nos dando uma chance de mostrar quem nos tornamos. José escolheu a cura, não a vingança. A reconciliação, não o castigo. Ele sabia que o mesmo Deus que havia permitido a dor, também estava agora entregando a restauração. A maior vitória não foi o trono. Foi olhar para os que o feriram e ainda assim estender a mão. Chega um momento em que as máscaras caem, as verdades vêm à tona e os olhos se abrem. José viveu esse momento de forma intensa. Depois de anos escondendo sua identidade, suportando a dor calado, chegou a hora de se revelar. Aqueles que o traíram agora estavam diante dele, sem saber quem ele era. E José estava diante deles, com a verdade pulsando no peito. Mas como encarar quem destruiu sua infância, seus sonhos, sua paz, e ainda assim agir com misericórdia? O reencontro chegou ao ápice. Depois de tantos testes, lágrimas, noites sem dormir e decisões difíceis, José não conseguiu mais se conter. Mandou todos saírem da sala e ali, sozinho com os irmãos, soltou o grito preso há anos dentro da alma. A Bíblia diz que ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E então disse: "Eu sou José, aquele que vocês venderam ao Egito." Silêncio, medo, desespero. Os irmãos ficaram paralisados. A vergonha caiu sobre eles como um peso impossível de carregar. Mas José, naquele momento, não os acusou. Ele os abraçou. O encontro com a verdade poderia ter sido uma cena de condenação, mas se transformou em um cenário de graça. José sabia que o que seus irmãos fizeram havia sido mal, mas agora ele via com os olhos do céu. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida. Quando encaramos a verdade com um coração curado, ela deixa de ser uma arma e se torna um instrumento de libertação. José não usou a verdade para machucar, mas para restaurar. Porque quando a revelação chega no tempo de Deus, ela não fere, ela cura. Essa cena não é apenas sobre reconciliação com os irmãos. É sobre reconciliação com o próprio passado. É quando a dor deixa de gritar e o propósito começa a falar mais alto. Famílias podem ser partidas por palavras duras, por inveja, por abandono. Mas quando Deus entra na história, Ele não apenas repara rachaduras. Ele reconstrói do zero com bases mais firmes do que antes. A história de José não é só sobre dor e superação. É sobre restauração. Sobre ver, com os próprios olhos, Deus juntando os cacos de algo que parecia impossível de reconstruir. Depois da revelação, o clima era de choque. Mas em pouco tempo a emoção tomou conta. Abraços, lágrimas, perdão. Homens marcados pelo passado agora se permitiam ser quebrantados por um reencontro que só o céu poderia ter orquestrado. E não parou ali. José não apenas perdoou, ele providenciou.
Mandou buscar seu pai, cuidou dos irmãos, deu terra, alimento, dignidade. A mesma família que o vendeu para fora da terra, agora era trazida de volta para o centro do seu coração. Não há mágoa que Deus não possa curar. Não há laço rompido que o amor divino não possa reatar. Aqueles irmãos mudaram. E José também. Porque quando Deus reconstrói uma família, Ele não apenas junta as partes, Ele transforma cada coração envolvido. A família que um dia destruiu os sonhos de José foi a mesma que viveu para vê-lo se cumprir. Não porque mereciam, mas porque o perdão de Deus ultrapassa o merecimento. Se a sua família parece quebrada, sem esperança, dividida, lembre-se, o mesmo Deus que restaurou a casa de Jacó ainda restaura hoje. Ele ainda escreve finais diferentes para histórias que começaram com dor. Há momentos em que tudo parece estar fora de controle. Sonhos despedaçados, portas se fechando, traições que ferem fundo e a sensação de que Deus está em silêncio. Mas a verdade é que, mesmo quando não vemos, a mão de Deus está movendo as peças em silêncio, com precisão. A história de José é o retrato da ação divina nos bastidores da dor. Desde o início, Deus estava lá. No poço quando José foi jogado e não morreu. Na caravana quando foi vendido, mas não destruído. Na casa de Potifar, onde prosperou mesmo como escravo. Na prisão, onde encontrou propósito mesmo na humilhação. E no palácio, onde finalmente viu os planos se encaixarem. A cada etapa da dor, havia uma direção celestial que os olhos humanos não podiam enxergar. Era como se Deus estivesse escrevendo uma história com tinta invisível. E só quando o tempo certo chegou, José pôde olhar para trás e perceber. Deus estava em cada detalhe. Ele não chegou ao trono por mérito humano. Chegou porque havia uma mão invisível guiando tudo, até mesmo os erros e injustiças. A mão invisível de Deus nem sempre livra da dor, mas sempre conduz ao propósito. E quando você não entender o processo, confie no autor. Porque o mesmo Deus que escreveu a história de José está escrevendo a sua. Mesmo quando tudo parecer silencioso, Ele ainda está no controle. Quantas vezes olhamos para a nossa história e pensamos, não tem mais jeito? Quantas vezes achamos que o final será amargo, porque o caminho foi repleto de dor? Mas a verdade é que Deus não escreve histórias comuns. Ele transforma capítulos de sofrimento em testemunhos de glória. E quando Ele é o autor, o final nunca é tragédia, é redenção. José começou sua jornada como um jovem rejeitado pelos próprios irmãos. Foi jogado em um poço, vendido como escravo, acusado injustamente, esquecido em uma prisão. Tudo apontava para um final fracassado. Mas Deus estava escrevendo algo que ninguém esperava. Cada dor, cada lágrima, cada injustiça, tudo estava alinhado com um propósito maior. E no fim, José não apenas sobreviveu, ele governou. Não apenas perdoou, ele restaurou uma nação. E mais do que isso, ele provou que quando Deus conduz a caneta da nossa vida, nem o inferno inteiro pode mudar o desfecho. O final da história de José não foi definido pelos seus irmãos, nem por seus inimigos, nem pelas circunstâncias. Foi Deus quem escreveu. E esse mesmo Deus ainda está escrevendo a sua história. Mesmo que tudo pareça perdido agora, o último capítulo ainda não foi lido. E quando for, será impossível não dizer, foi Deus. Se você está passando por rejeição, por traições dentro da sua casa, ou se sente como José, jogado num poço pela própria família, lembre-se desta história. O poço não é o fim, a prisão não é o fim, a dor não é o fim. Com Deus, tudo isso é apenas um capítulo, não o livro inteiro. E o autor da sua história ainda está escrevendo. Creia, espere, persevere, porque o final que Ele preparou para você será tão grande que até os que te feriram vão ter que reconhecer. Foi Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe nos comentários, foi Deus. Assista ao vídeo completo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Inscreva-se no canal,
Ative o sininho e venha fazer parte dessa jornada de fé, cura e transformação. Aqui, cada história bíblica é uma chave para a sua vida real e cada lágrima, um testemunho em construção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.